Olha só, tem um site de cultura pop muito bom, chamado Farofeiros, da minha amiga Paula Costa, que faz o camarote da CPI no Twitter, que é um perfil grande, do meu querido Rodrigo Castro. E eles escreveram uma coluna muito boa aqui sobre a história e o desenvolvimento da crise na esquerda. É um texto do José Fernando, mas a gente traz o Farofeiros aqui pela primeira vez aqui na Folha Democrata. Conheça a história e o desenvolvimento da crise na esquerda. Se Marx diagnosticou o funcionamento do capitalismo há 200 anos, 100 anos depois a esquerda se ergueu de forma vitoriosa na Revolução Russa e mais tarde a cubana, a chinesa, a vietnamita, a laosiana, a coreana, a albanesa e muitas tentativas que foram frustradas pelo imperialismo, o caráter máximo do capitalismo. Se até um pouco depois da metade do século passado, a classe trabalhadora, ainda unida em diversos aspectos, mesmo não radicalizada, via nesses países experiências para alternativas à vida cruel que cercava os países precarizados, sobretudo os pobres. A estratégia do imperialismo foi fortalecer economicamente, dada a qualidade de vida, keynesianismo e a social-democracia, para se contrapor ao extremo desenvolvimento humano e social que a União Soviética fornecia interna e externamente. Eles estão usando de imagens um jogo chamado Disco Elysium, que é um jogo independente muito interessante que aborda ideias de esquerda, inclusive. De mais ou menos 1960 para cá, as experiências socialistas iniciaram um processo de decadência e de fragilidade que foram aproveitados pelo imperialismo capitalista, que por sua vez aprendeu muito bem como lidar com sistemas econômicos alternativos. Usou a máquina do Estado, sua maior força, para mobilizar as pessoas interna e externamente para a produção ideológica e bélica, a fim de impor guerras sangrentas. Estimulou a divisão de países através da xenofobia e do nazismo velado, criou meios de fracionar a classe trabalhadora em inúmeras frentes, de classe, renda, tipo de trabalho, duração do tempo de trabalho, perda de direitos, etc. Além de outras contradições de destruição da malha social, vendidas como bem-estar social. A queda do Muro de Berlim e da URSS, bem como os fracassos econômicos da China comunista durante os anos 70 e 90, colocaram a alternativa comunista, vista como finalidade última da mobilização da classe trabalhadora desde 1900, como uma experiência negativa, econômica e socialmente. Não à toa, nesse mesmo período, o modelo capitalista assumiu a sua versão econômica mais sorrateira, o neoliberalismo. Tá até hoje, tá, gente? Com foco na brutal individualidade, desmembrando a mobilização dos blocos da classe trabalhadora, no desmantelamento do estado de bem-estar social, antes usado para impor uma alternativa temporária ao socialismo, na concentração de renda em oligopólios que atuam diretamente nas políticas econômicas de países do Cone Norte e do Sul, até finalmente alcançarmos a perda dos direitos trabalhistas conquistados com sangue durante o começo do século. O neoliberalismo funciona de forma social, econômica e ideológica. O individualismo alinhado à falsa propaganda de um dia o rico será você, mingou a adesão de movimentos sociais organizados, jogando partidos revolucionários à margem da opinião pública, agora ideologizada pelo sonho da prosperidade, que, contraditoriamente, claro, nunca esteve tão distante. E aqui cabe uma menção aos fãs e defensores de bilionários. Sob esse fenômeno, nos últimos 25 anos, apenas alguns países mazelados por décadas de exploração estrangeira tiveram algum sucesso político ao erguer líderes de centro-esquerda, nada radicalizados, com viés já sucumbida à social-democracia europeia, que jamais funcionaria sem a máquina imperialista e com forte apelo social por querer fazer o mínimo, acabar com a miséria do sistema econômico sem mudá-lo radicalmente. Destes líderes, aqueles que tentam romper com a lógica da produção do excesso, que visa o lucro, foram assassinados, presos ou tiveram seus países bombardeados por acusações moralistas ou de teor xenofóbico. Hoje as esquerdas sofrem com a não mobilização social,
Os líderes atuais, com medo ou eles próprios, com a falta de visão da alternativa não capitalista, se contentam em jogar o jogo da democracia, na expectativa que o governo não seja sabotado por dentro e por fora, a fim de ainda entregar o mínimo, menos miséria. É a luta que a França está tendo, é a luta que nós temos, que infelizmente a gente tem esses problemas, essas contradições internas. O grande problema dessa estratégia, se é assim que podemos chamá-la, é o sistema capitalista independe de esquerda ou direita, desde que este possa seguir funcionando. Se o trabalhador permanece oferecendo a sua mão de obra em forma de mercadoria a troco de migalhas do lucro da produção e da produção em si, não importa o governo. Se ele for um governo pró-sistema, melhor. Se for contra, não muda muito. Para removê-lo ou domesticá-lo, há ferramentas de sobra. Para piorar, este mesmo sistema é falível de tempos em tempos. As margens de lucro são e serão sempre decadentes com o passar do tempo. Após algum período de bonança, o capitalismo como um todo sempre entra em crise. Justamente nesses momentos de crise, o capitalismo mais uma vez aciona a máquina estatal para salvar os grandes produtores, mesmo que isso leve o Estado inteiro a uma guerra e extermínio interno e externo, vide o nazismo e os movimentos fascistas italiano, português, brasileiro, espanhol, que ascenderam após a crise europeia da Primeira e da Segunda Guerra. Hoje, após a crise de 2008, que solapou o primeiro mundo, o botão de emergência do capitalismo foi novamente acionado. Temos novamente movimentos de extrema-direita operando à sua volta, sem perspectiva de decadência, já que prosperam sempre em momentos de crise. Se os números das economias já não são tão ruins quanto há 12 anos, socialmente as pessoas seguem sentindo a crise em todas as partes do globo, em menor ou maior grau. Os PIBs crescem, mas crescem pouco. Os indicadores fantasmagóricos de ideologizados apontam números de estabilidade. Ainda que a inflação e os juros altos tenham vindo para ficar até mesmo nos Estados Unidos e na Europa, mas o que se percebe é uma precarização de trabalhadores fortemente individualizados, baixo poder de compra, falta de terra e teto e piora na qualidade de vida. Se os números são bons, eles são bons somente para os grandes capitalistas. Tá certo, queridos? Esse texto é muito bom. Aliás, vou aproveitar para divulgar os amigos aí do Farofeiros. Muito bacana essa questão para a gente refletir, inclusive até sobre a vitória francesa. É muito importante isso.